Oi, pessoal. Teve um problema na gravação anterior. Ela foi interrompida na questão, que eu estava comentando a questão 8, né? Então eu vou voltar a falar dessa questão e terminar falando da questão 9 e questão 10. Beleza? Então, a questão 8 está falando sobre a ascensão desses generais, desses políticos generais na República Romana, na fase final da República Romana. Então, só para lembrar, eram políticos eleitos para cargos políticos, mas que tinham também função militar. Se não houvesse nenhuma guerra, fosse época de paz e tal, ele ficaria só exercendo a sua função civil política. Mas havendo guerra, ele iria assumir essa função de comandante militar. Acontece que a República Romana, sobretudo os 2 últimos séculos da República Romana, foram marcados por guerras constantes. Então, na prática, quando os romanos elegiam determinados magistrados, que era o termo genérico, né, para os dirigentes de Roma, na prática o pessoal estava elegendo os generais. E a função militar acabava sendo mais importante que a função civil. Ora, então, na medida em que esses políticos generais se afastavam de Roma e se afastavam do controle do Senado, eles adquiriam muita autonomia e se fortaleciam ainda mais. Muitas vezes conquistavam o território de uma maneira independente do Senado, sempre em nome de Roma, né, sempre em nome dos interesses romanos, mas eles faziam o que desejassem com as terras conquistadas. Então aquilo permitiu uma ascensão na carreira da carreira política, militar, né, de membros da elite romana. O caso mais famoso foi o caso do Júlio César. Okay? Bom, aí vem o comando da questão, falando assim: segundo o autor, a expansão territorial ocorrida sob a República Romana ampliou a abrangência da autoridade senatorial, reforçando a República, não. Ao contrário, enfraqueceu o Senado, gerando a crise da República. B. Tornou mais eficazes as práticas políticas existentes, reestruturando a República. Não, como o sistema político tradicional republicano estava em crise, essas práticas políticas existentes, elas não vão ser mais eficazes, ao contrário, já não funcionavam mais como no passado. C. Libertou os cidadãos romanos do jugo dos ditadores, instituindo a democracia na República. O que a gente vai ter é a concentração do poder nas mãos desses políticos generais, muitos se tornam ditadores. D. Deu aos generais parte da autoridade do Senado, prenunciando a crise da República Romana. É essa a resposta. Manteve o Senado acima das autoridades militares, consolidando a República. Não, enfraqueceu o Senado. Ok? Questão 9. A questão 9 fala sobre o Império Romano. Então, vamos lá. A República Romana foi substituída pelo Império. Porque o Império Romano ele pode ser analisado em 2 sentidos. O Império, no sentido territorial, que é quando um povo, um Estado, domina outros povos. Então, durante o período republicano, a República Romana, com o regime republicano, dominou outros povos e foi criando as bases do Império Romano nesse sentido territorial. E o outro conceito de império é o governo dos imperadores. Então, em Roma aconteceu o seguinte: a República criou o Império Territorial. Esse império gigantesco tornou as instituições republicanas obsoletas, ultrapassadas. O Senado foi perdendo o controle sobre os políticos generais, por exemplo. Os políticos generais foram entrando em guerra civil, disputando o poder entre si, até que no final um deles emergiu vitorioso, que foi o sobrinho de Júlio César, Otávio, que acabou sendo chamado de Augusto, recebeu o título de Augusto, né, o Magnífico, né, próximo dos deuses, príncipe, o primeiro dos cidadãos, e o título de imperador. Então, Otávio ou Augusto foi o primeiro imperador. Isso foi no ano 27 a.C., né, apareceu até naquela questão, uma questão que a gente estava comentando no vídeo anterior, né, que saiu 27 depois de Cristo, na verdade é 27 a.C. Ele morre no ano 14 depois de Cristo. Jesus nasceu no reinado, né, do Otávio, o primeiro imperador romano. Então, a partir desse momento, a gente vai ter a história do Império Romano no sentido da história do Império governado pelos imperadores. No século I e no século II, agora tudo depois de Cristo, nós temos um período conhecido como Alto Império. Foi o apogeu do Império Romano. Né? E foi quando o cristianismo surgiu e se expandiu. Inicialmente perseguido pelas autoridades romanas, porque os cristãos não reconheciam os deuses de Roma e não reconheciam também o caráter sagrado, né, do imperador romano. Mas aí no século III começa uma outra fase do Império chamado Baixo Império. Foi quando o Império começa a entrar em declínio, decadência, né, e culmina com a conquista da parte ocidental do Império Romano pelos bárbaros. Então começa com a chamada crise do século III, guerras civis,
crise econômica, né, escassez de escravos, o império foi se dividindo, o império do Ocidente e do Oriente era reunificado, se dividia, era reunificado e tal. E no início do século IV, no meio do caos do Império Romano, com o poder sendo disputado, né, por generais, assumiu o controle de Roma o Constantino, Constantino Grande, virou o imperador Constantino. E o Constantino, ele começa governando o Império do Ocidente. A capital na época era Milão, não era nem mais Roma. E um outro imperador, o Licínio, governando o Império do Oriente. O Constantino foi o primeiro imperador cristão. E ele convenceu o Licínio, no ano 313, a lançar um decreto junto com ele de liberdade de culto aos cristãos, acabando com a perseguição ao cristianismo. Esse decreto foi assinado na capital do Ocidente, na época, a capital do Ocidente na época, que era Milão. E o decreto recebeu o nome de Decreto ou Edito ou Édito de Milão, de liberdade religiosa no Império, mas que na prática acabou beneficiando os cristãos. Então a questão 9 fala sobre isso. Assim, ó, no ano de 313, o imperador Constantino, juntamente com Licínio, promulgou, né, o Edito de Milão, que determinou a queima das escrituras sagradas. Não, ele era cristão. B, o fim das perseguições contra os cristãos. É isso aí. C, a execução dos cristãos. Não, vai ser a liberdade religiosa, acusados de incêndio de Roma. Isso aconteceu lá no reinado do Nero, no século I, ainda no Alto Império, quando Roma pegou fogo e o Nero acusou os cristãos de responsabilidade, iniciando a perseguição aos cristãos. D, a criação do regime da tetrarquia no Império. Tetrarquia foi a divisão do Império Romano em dois, Império do Ocidente e do Oriente, com 2 imperadores em cada parte. Conjunto, então, 4 imperadores, tetrarquia. O esquema foi criado pelo imperador Diocleciano, que foi antes aí do Constantino. Então não foi o Constantino. A concessão da cidadania romana a todos os homens livres do Império. Foi decidido no início do século XIII. No início do século III, no ano 212, pelo imperador Caracalla. Então também não foi pelo Constantino. Foi 100 anos antes aí do Decreto de Milão. Então a resposta é a letra B, o fim das perseguições contra os cristãos. E por fim, a questão 10, em relação ao colapso do Império Romano do Ocidente, assinale a alternativa verdadeira. Ou seja, nessa altura, no final do século V, o Império Romano, aliás, foi no final do século IV, o Império Romano ficou dividido definitivamente entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Essa divisão final ocorreu no ano 395, quando morreu o imperador Teodósio, também um outro imperador cristão. Aliás, do Constantino até o final do Império Romano, todos os imperadores foram cristãos, com exceção de um imperador chamado Juliano. Mas o Teodósio morreu no ano 395 e deixou o império dividido entre seus 2 filhos, né, definitivamente, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império do Ocidente era mais fraco, era mais pobre. Os 2 impérios foram atacados por povos bárbaros e do Ocidente não conseguiu suportar o ataque. O do Oriente sobreviveu, né, sustentou, expulsou os invasores, mas o Ocidente não conseguiu conter os invasores bárbaros, a maioria vinda da Germânia, né, da Alemanha, e o Império Ocidental foi destruído. Então fala assim, em relação ao colapso do Império Romano do Ocidente, assinale a alternativa verdadeira. A causa principal da dissolução do Império Romano ocorreu quando as cidades do Ocidente romano tornaram-se centros econômicos do Império, influenciando o processo de urbanização. Não, foi numa época de declínio e empobrecimento do Império. B. O Império Romano entrou em colapso a partir do século III, quando Constantino resolveu não mais conceder liberdade de culto aos cristãos. Ao contrário, no século IV ele concede liberdade de culto aos cristãos, e ele não governa no século III. C. A desintegração do Império Romano no século V foi provocada, né, na verdade, pela crise do escravismo, pelo colapso econômico, pelas chamadas invasões bárbaras, verdadeiro. A crise do escravismo foi o seguinte, o Império deixou de conquistar territórios a partir do início do século II, tentou, mas não conseguiu conquistar mais nada, e atingiu seus limites, né, territoriais. Mas aí o número de prisioneiros de guerra foi diminuindo, o que gerou uma diminuição no número de escravos, escassez de mão de obra, e contribuiu para o declínio do Império Romano. Okay? A resposta é a letra C. Vamos ver a D. A desintegração do Império Romano teve como causa principal a divisão do Império em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Não.
a divisão ela ocorre já num processo de declínio, não foi a causa do declínio, vai ser uma consequência do declínio, uma tentativa de salvar o império reorganizando a sua administração, com o imperador concentrado no Ocidente e outro concentrado no Oriente, mas foi já depois do início do declínio. E a letra E, o Império Romano do Ocidente teve uma duração maior do que a existência do Império do Oriente. Não, o Império do Ocidente caiu no século V, no ano 476, quando a capital do Império, na época, Ravenna, foi tomada pelos bárbaros. A gente fala queda de Roma, mas é Roma no sentido de Império Romano do Ocidente. A capital era Ravenna. Mas o Império do Oriente sobreviveu por mais 1000 anos. A capital do Império do Oriente era Constantinopla, antigamente chamada de Bizâncio. Então, na Idade Média, esse Império Romano sobrevive. Como a capital era Constantinopla ou Bizâncio, ele também ficou conhecido como Império Bizantino. Então, é ele que vai ser tomado pelos turcos em 1453, no final da Idade Média, né, no início da Idade Moderna. Beleza? Ops! Fui bater aqui na mesa e mexi balancei o celular. Tranquilo, então? Então tá. Então, na aula que vem, semana que vem a gente trabalha os outros exercícios, um outro TPS. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.